caro aluno, aluna da pós-graduação. Sou a professora Mara Regina Slurhan e estou muito feliz em poder compartilhar com você estes momentos de estudo e reflexão sobre uma temática tão importante para toda a sociedade, a educação em direitos humanos. Neste momento, no qual a violência e a intolerância estão cada vez mais presentes no cotidiano, inclusive nas escolas, nós, educadores e educadoras, não podemos nos omitir de discutir essas questões que permeiam diretamente o dia a dia escolar e interferem no processo educativo, comprometendo nossa ação pedagógica. Quero lhe perguntar: você sabe o que são os direitos humanos? Para que eles servem? Pois bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos em 2008. Porém, os direitos e garantias estabelecidos em seus 30 artigos parecem ainda um pálido ideal a ser conquistado num futuro distante. Basta observarmos ao nosso redor para percebermos que diariamente os direitos humanos são negados a milhares de pessoas. De repente eu passo de frente com o braço, ouço o raspando da bala passando por cima do meu ombro, e quando eu ouço para trás o grito do desespero do homem, tinha caído morto no escalão. Estava com os colegas, os caras chegaram, mataram um dos coleguinhas dele, né, atiraram neles, eles correram e meu filho levou 2 tiros. No dia de hoje é normal, todo dia, um morre outro. Essas pessoas choram a morte da aluna Silmária Rejane, 17 anos, morta em pleno recreio por um colega que estava sob efeito de drogas. Violência. Uma palavra infelizmente comum no Brasil, principalmente em suas grandes cidades. Uma palavra por trás de todo tipo de conflito, nas famílias, nas escolas, nas ruas. São brigas, espancamentos, crimes como furto, assalto, sequestro, narcotráfico, guerra de quadrilhas e assassinato. A exclusão social e a falta de políticas públicas que atendam às urgentes demandas da população criam condições ideais para o surgimento da violência e do crime. Não é só nas regiões pobres que elas acontecem, certamente, mas os jovens são, em geral, os seus agentes e também as suas vítimas mais frequentes. Os direitos humanos ainda são vistos por muitos com enorme desconfiança. Para alguns, não passam de direitos de bandidos, pois defendem a ideia de que a sociedade permanece refém das diversas violências praticadas diariamente. Para outros, trata-se apenas de uma invenção do Ocidente, a fim de expandir os valores europeus liberais em desrespeito às diversidades culturais e tradições milenares. É distorcida a ideia de que os direitos humanos não se interessam pelas vítimas da violência urbana e criminal e se interessam somente pelo bem-estar dos bandidos. O que eles defendem é que os acusados sejam julgados e, se condenados, punidos de acordo com os termos da lei, porém, sem abusos, maus-tratos e discriminações. Pois bem, considerando-se que a Declaração dos Direitos Humanos é fundamental para balizar o comportamento humano, há que considerar-se que os mesmos estão em constante processo de construção e reconstrução. Afinal, eles se modificam com o passar do tempo. A sua evolução tem sido resultado de um esforço de reflexão filosófica
no sentido de definir as diversas concepções de ser humano e dos seus direitos. Hoje, as pessoas que já usufruem dos direitos humanos talvez nem se deem conta de que os mesmos foram conquistados e construídos em séculos de luta contra a opressão e a discriminação. A educação em direitos humanos vem como uma forma de contribuir para a promoção da igualdade entre as pessoas, tornando-se universal, indivisível e interdependente. A mesma tomou força no Brasil a partir de 2011, quando a ONU estabeleceu a educação em direitos humanos internacionalmente. Porém, ela já estava presente na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. A Secretaria Especial para os Direitos Humanos elaborou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos em 2003, documento que pretende contribuir na construção de uma cultura voltada para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana na educação básica. Você, educador e educadora, consegue perceber a importância da escola estudar e viver os direitos humanos? Assumimos um papel relevante na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e tolerante, a partir do momento que, com nossas palavras, abrimos espaços no cotidiano da escola para discutirmos e enfrentarmos questões que assolam nossos alunos e alunas, tirando-lhes a condição da dignidade para levar-lhes a outras condições de cidadania, respeito e esperança. Pensando em tê-lo como um companheiro nessa jornada, o caderno de estudo estará dividido em 3 capítulos. No primeiro, faremos uma breve conceituação acerca dos direitos humanos, destacando alguns fundamentos da cidadania e da democracia, bem como das políticas sociais de proteção às crianças e adolescentes. No segundo capítulo, iremos aprofundar as formas de violência presentes na sociedade e, de maneira mais peculiar, aquelas presentes no cotidiano escolar. E, no terceiro e último capítulo, iremos discutir o papel da avaliação da aprendizagem na perspectiva da educação para os direitos humanos, apresentando seus fundamentos teórico-práticos. Espero que possamos fazer grandes e profundas reflexões. Bons estudos! A educação em direitos humanos é em si mesma um direito humano. Conforme a Secretaria de Direitos Humanos, educar em direitos humanos parte de uma perspectiva multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, promovendo assim uma cidadania participativa. Trata-se de uma articulação de várias dimensões que visam a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre os direitos humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local. A afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. A formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político. O desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos orientados à mudança de mentalidades e de práticas individuais e coletivas, que possam gerar ações e instrumentos em favor da defesa, da promoção e da ampliação dos direitos humanos. Diante da grandeza desses objetivos,
Não podemos mais considerar a escola somente como um espaço de transmissão de conteúdos, mas como um local privilegiado de aprendizagens e vivências cidadãs e democráticas na efetivação e na universalização dos direitos humanos. Veja a experiência relatada no vídeo que passaremos a assistir. A nossa escola, ela ajuda as pessoas, dando informações para elas sobre o preconceito, como a gente pode agir com isso, o que a gente deve fazer. E aqui no Julieta, eu acho legal que a gente tem o GCADES, tem o Grupo da Solidariedade e também tem o Grêmio, para ajudar as pessoas com o preconceito e com as outras discriminações. Como vocês sabem, a escola iniciou o trabalho de estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já que o GCADES, ele cuida de uma questão humana, que seria interessante nós estudarmos a declaração para observar quais são os artigos da declaração que nós estamos cuidando. Esse grupo, ele atua em duas frentes, como um grupo de estudo, que se reúne uma vez por semana, e como um fórum, onde as questões de preconceito, casos de preconceitos havidos na escola são discutidos e nós tentamos, lógico, solucioná-los. A gente faz reuniões de sexta-feira, depois do horário de aula, para a gente ter mais informações sobre o preconceito, para conseguir passar para eles no fórum. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Nós estudamos para nos fortalecermos. Se você não estuda, você não tem argumento depois para dar combate, né, para você convencer o outro de que ele não pode discriminar, de que isso não é uma coisa legal. Embora já existam inúmeras iniciativas como essa que acabamos de ver, há um número muito alto de pessoas que continua a encontrar grandes dificuldades no exercício da sua cidadania e de seus direitos fundamentais. Desta forma, as instituições públicas e os órgãos governamentais não conseguirão sozinhos dar conta de defender e garantir os direitos humanos. Por isso, a importância da mobilização de todos os atores sociais para contribuir na promoção da cidadania, na consolidação da democracia, na promoção da igualdade, no acesso amplo à justiça e à garantia da segurança. Estes avanços são de importância crucial para que o país venha a construir uma cultura de direitos humanos e cultura da paz. Agora, vamos conhecer algumas políticas sociais de proteção às crianças e adolescentes. De forma inovadora, a Constituição de 1988 reconheceu as crianças e os adolescentes brasileiros como sujeitos plenos de direitos. No entanto, o fato de estarem na condição de pessoas em desenvolvimento colocou a necessidade de que suas famílias, o poder público e o conjunto da sociedade em geral reúnam esforços para garantir a efetivação dos seus direitos com absoluta prioridade, assegurando assim dignidade e proteção integral ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, estabeleceu uma nova concepção, organização e gestão das políticas de atenção a este segmento da sociedade, dando origem a um verdadeiro sistema de garantia de direitos. Atualmente, podemos citar um conjunto de ordenamentos legais que constituem as políticas de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências às crianças e adolescentes. É fundamental que você conheça os recursos que a escola pode contar para lidar com as situações de conflito no seu cotidiano. Para tanto,
Temos que pensar a educação em direitos humanos numa perspectiva interdisciplinar e multidimensional, considerando-se que ela não pode resumir-se a padronizações didáticas, temáticas ou metodológicas, mas no amálgama de certos princípios e objetivos que não se limitem a ser somente temas geradores de aula, mas que constituem-se em eixos norteadores de toda a prática escolar e princípios inspiradores de ações educativas. Vamos revisar o que foi apresentado nessa videoaula? Bem, caro aluno, cara aluna, ao final deste capítulo, vimos que a Declaração dos Direitos Humanos é um vetor que baliza o comportamento humano na promoção da cidadania, da justiça e da igualdade social. É fundamental que a escola adote em seus princípios filosóficos e metodológicos os artigos que compõem a declaração, a fim de tornar-se verdadeiramente democrática e cidadã. Convido você a ler atentamente o caderno de estudos e realizar as autoatividades, a fim de que esta importante temática possa inserir-se em toda a sua prática pedagógica. Dentre os inúmeros desafios da escola contemporânea, talvez a questão das relações interpessoais, da construção da cidadania e da garantia dos direitos humanos sejam as mais complexas e intrínsecas. Temos nas salas de aula uma rica diversidade de pessoas, cada qual com suas ideias, frustrações, sonhos, medos, projetos e valores. Não podemos almejar uma homogeneização dessas diferenças. Pelo contrário, é pela riqueza da diversidade que a escola se constitui numa grande possibilidade para que as pessoas construam sua trajetória individual baseada na dignidade, no respeito e na paz. Porém, a escola não está apartada das diversas violências que se gestam na sociedade e que, por vezes, se legitimam na escola. Precisamos conhecer e discutir essas violências, estabelecendo-se prioridades na atenção, educação, prevenção e atendimento das mesmas no interior dos espaços escolares. É no dia a dia da escola que ocorrem atos de desrespeito, injustiças, desacatos, destruição, agressividade, bullying, entre outros tantos comportamentos que interferem diretamente no projeto pedagógico da unidade escolar, bem como na forma de ser professor. Não podemos imaginar uma sociedade sem conflitos, pois eles surgem naturalmente nos relacionamentos humanos, já que resultam das diferenças próprias de cada um, dos seus desejos, valores e necessidades. Por vezes, eles são até necessários para provocar mudanças e melhorar a qualidade do convívio. Porém, não podemos confundi-los com violência, agressividade, força e coerção. Encontramos diversos tipos de violência presentes na sociedade atual, entre elas, violência doméstica, violência física, violência psicológica e violência conjuntural. Então, caro professor, com frequência, o reflexo dessas inúmeras formas de violência perpassam as paredes da sala de aula e nos impõem reflexões e ações imediatas, já que a escola se mantém numa espécie de pedestal e acabou se transformando em uma das últimas instituições sociais capazes de garantir o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Dessa forma, precisamos fundamentar nossas propostas educacionais em formas harmoniosas e respeitosas de convivência,
a fim de provocar mudanças nas configurações habitualmente agressivas e violentas, pautadas no modelo da competição, do combate, da exclusão, reconhecendo a legitimidade do outro como um semelhante, ainda que diferente. Não podemos permanecer numa situação de apatia ou de vitimização. Precisamos estar atentos aos sinais de violência, numa atitude de escuta, acolhimento e diálogo, para que as crianças e adolescentes se sintam seguros em dividir com a escola seus dramas, aflições e medos. Para isso, devemos contar com o trabalho e a parceria de uma rede de atendimento, de uma equipe multidisciplinar, a fim de que possamos estabelecer parcerias e cooperações. Vamos revisar o que foi apresentado nessa videoaula? Chegamos ao final do 2º capítulo dos nossos estudos. Destacamos que, além da violência conjuntural que permeia a sociedade contemporânea, temos outros tipos de violência, entre eles a violência doméstica, a violência física, psicológica e escolar. Nos detemos mais profundamente nas violências que se manifestam no cotidiano escolar e vimos que existe a necessidade de formarmos uma sólida ação pautada em um trabalho multidisciplinar, a fim de que possamos propagar uma cultura da paz. Realize suas autoatividades e não deixe de ler os textos complementares. Bons estudos e até o próximo capítulo. Caro pós-graduando, nós temos várias experiências com avaliação da aprendizagem. A experiência como aluno, como professor, como pai, ou talvez como pai de filho reprovado em casa. Gostaria que por breves instantes você fechasse os olhos e tentasse relacionar a avaliação da aprendizagem com uma imagem. Procure pensar em algo que melhor represente a sua ideia de avaliação. Quais os símbolos que surgiram? Muitos de nós iremos relacionar a prática avaliativa com monstros, bruxas, lugares escuros e tenebrosos, pela relação com os momentos de medo, dúvida e insegurança que vivemos no nosso período escolar. Para outros, as imagens são diferentes e vislumbram as dúvidas, as possibilidades, os caminhos que se abrem a partir dos novos conhecimentos. E você, caro professor, professora, qual a experiência avaliativa que seus alunos estão vivendo? Você pode estar se perguntando, por que um caderno de educação em direitos humanos passou a abordar no último capítulo a temática da avaliação da aprendizagem? A resposta se materializa no momento em que passamos a perceber que a avaliação pode favorecer a construção de uma escola democrática, cidadã, que viva a cultura da paz. Precisamos ter uma proposta avaliativa coerente com esses princípios. Quando pensamos em um projeto educativo libertador, envolvemos dialeticamente todas as ações da escola, que se unem na promoção de uma prática transformadora. Então, para realizar mudanças, precisamos ir ao cerne do problema, entender suas causas, analisar seus fatores condicionantes, ter um olhar de estranhamento, denunciar e buscar estratégias de intervenção. Por isso, quando falamos em avaliação, não podemos perder de vista outras questões que compõem o mosaico educativo, como o currículo, o planejamento, a história da educação, as tendências pedagógicas, entre outros elementos que interferem diretamente na avaliação da aprendizagem. Dessa maneira,
temos que destacar a importância do projeto político-pedagógico da escola, não como um mero documento a ser formalizado diante das exigências institucionais, mas como algo vivo, pensado, elaborado, vivido e avaliado por todos os personagens escolares. Então, a partir desse trabalho coletivo, teremos condições de modificar alguns paradigmas sobre a avaliação, a fim de transformá-la em um instrumento de construção e não de violência. Podemos afirmar que em avaliação não podemos ter 2 pontos ou ponto final, pois trata-se de um processo no qual o aluno talvez ainda não tenha aprendido tudo, mas que já obteve avanços a considerar seus estágios iniciais de conhecimentos. Seguramente, a elaboração do conhecimento será muito mais significativa se estiver relacionada com a interpretação do mundo desse aluno. Quer matar uma pessoa? Tire a esperança de dentro dela. Então, qual o sentimento daquele educando que não desenvolveu um vínculo de pertencimento ao mundo escolar, que seus fracassos são expressos nas notas, que continuamente vê seu desempenho sendo desvalorizado e criticado? E neste grande mosaico do processo avaliativo, precisamos encontrar espaço para discutir as questões das relações interpessoais, dos fundamentos da solidariedade, do afeto e da amizade. Precisamos fortalecer as trocas para romper com a individualidade e, juntos, avançarmos para uma escola democrática e cidadã. Vamos revisar o que foi apresentado nessa videoaula? Neste momento, nós vimos o capítulo 3 tratou da avaliação da aprendizagem. Vimos que a escola desempenha um importante papel no sentido de promover uma avaliação da aprendizagem que contribua para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do aluno, envolvendo objetivos de ordem conceitual, procedimental e atitudinal nos instrumentos de avaliação. Ressaltamos que o erro pode ser encarado como uma possibilidade, um vir a ser. Assim, temos que entender a lógica do pensamento do aluno ao definir e determinar uma resposta, para, a partir daí, prosseguirmos em nosso processo de ensino. Destacamos que a avaliação pode se configurar como formativa, na qual o professor executa uma avaliação diagnóstica, processual e também quantitativa, para, a partir da análise de toda a trajetória do aluno, atribuir uma nota ou conceito, porém rico de significados. Caro aluno, chegamos ao final das nossas reflexões. Desejo que ao final das suas leituras você possa permanecer com a inquietação e com uma certa ansiedade que o leve a promover debates e estudos em sua escola. Que os textos e vídeos sugeridos possam se constituir em material de estudo para as reuniões pedagógicas, pois só há um caminho possível para a superação dos nossos conflitos, a solidariedade e a união. Lhe desejo muito sucesso na sua trajetória profissional e que a Declaração dos Direitos Humanos ocupe um espaço de destaque na sua unidade escolar. Um grande abraço.